O Tribunal de Justiça de Santa Catarina criou mais de 864 vagas no quadro de funcionários. Quase 1.000 vagas, hein? O colunista de política do Jornal Notícias do Dia, Altair Magalhães, já está aqui no estúdio para falar com a gente sobre esse assunto. Quase 1.000 vagas criadas mesmo pelo Tribunal de Justiça, porque estava defasado realmente o número de servidores no tribunal. Boa tarde, Dino. Né? Boa tarde a você que nos acompanha. O Tribunal de Justiça apresentou esse projeto na terça-feira, ele foi lido ontem em plenário, ou seja, ele começou a tramitar a partir de agora na Assembleia Legislativa para a criação dessas 864 vagas. Trouxe uma colinha aqui, a informação está no nosso... Me dá isso aqui de baixo que você me deu e eu acabei deixando lá. Isso. A informação está no nosso ndonline.com.br, eu convido você a entrar lá, acessar esse assunto, outros assuntos. Então, vou me valer da matéria que nós publicamos hoje na nossa coluna do Notícias do Dia. São 462 vagas para assessor jurídico e 402 vagas para assessor de gabinete. O assessor de gabinete... ele tem que ter alguma noção de jurídica? Sim, todos os dois formados em Direito. Pré-requisito é a formação em Direito. Aí, tem vários detalhes esse projeto. Esse cargo de assessor de gabinete, 402 vagas, ele vai ser ocupado pelos servidores que já estão no quadro do Judiciário Catarinense, servidor concursado. Essas outras 462 vagas de assessor jurídico, elas vão ser cargos comissionados. Aí está a primeira polêmica do projeto. Tá, mas por que cargo comissionado? Tem sempre esse preconceito, né? Público, né? Não tem concurso público. O que acontece? Na justificativa do projeto, assinada pelo desembargador Rodrigo Colasso, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele aponta que esse cargo ele exige uma relação de confiança. Uma confiança entre o chefe, que seria o juiz, e o assessor. E esses cargos, eles vão ser para o primeiro grau. Esse projeto é um esforço do Tribunal de Justiça catarinense para tornar o judiciário mais rápido em primeiro grau, tornar as decisões mais rápidas. Há um grande estoque de projetos, só para se ter uma ideia, ainda citando números que estão publicados no nosso ND Online, só no ano passado, os 371 juízes do primeiro grau, eles tiveram 705.335 projetos novos que ingressaram durante todo o ano passado. Só que, além disso, são mais de 3.114.300 projetos que estão no acervo. Uma média aí de 8.394 projetos por juiz. Então, o que o Tribunal de Justiça pretende fazer? Ele quer fazer com que a justiça de primeiro grau ande mais rápido e, por conta disso, esses cargos de assessoramento na Assembleia, no Tribunal de Justiça no primeiro grau. Projeto polêmico, deve render bastante discussão. Ele foi apresentado nessa semana, o presidente do Tribunal de Justiça esteve lá na terça-feira, esteve lá ontem, fazendo reuniões, conversando, né? O projeto vai passar pelas comissões, ele esteve na Comissão de Constituição e Justiça, conversando com o titular, o deputado Marcos Vieira, na Comissão de Finanças, falando com o deputado Jean Kuhlmann, enfim, está começando essas tratativas. O próprio TJ fala que é um anteprojeto, porque a partir desse anteprojeto se começam as discussões para lá na frente afunilar em um projeto que, como nós comentamos anteriormente, pretende render maior velocidade, maior celeridade para o Judiciário catarinense. Vamos acompanhar atentamente. Vamos falar agora de Eduardo Moreira, que é o governador do estado, tem a primeira derrota na Leste. Foi também nessa semana, na terça-feira, o governador Eduardo Moreira submeteu à Assembleia Legislativa um veto, ainda do governo do Raimundo Colombo, em relação à Defensoria Pública do Estado. Esse projeto, que é o Plano de Cargos e Salários, ele acaba criando despesas para o Poder Executivo catarinense, ou seja, os funcionários, os servidores, não os defensores públicos, os servidores, eles vão ter progressão de carreira, vão ter adicionais por cursos, por especializações, enfim, esse projeto vai trazer mais custos ao governo do estado e a orientação do PMDBista para a sua base aliada era de que não passasse nenhuma matéria que pudesse aumentar esses custos. O veto, ele foi derrubado com a maioria de votos na Assembleia, a bancada do PMDB se retirou, ficou só o deputado Valdir Cobalcini lá no plenário, os demais deputados saíram, outros 9 deputados, mas não houve votação suficiente para que esse veto fosse mantido.
O governador Eduardo Pinho Moreira estava em Brasília, lá na posse do Vinícius Lumertz. Ele não gostou nada desse resultado e, a exemplo daquilo que já vinha dizendo, de que se passasse qualquer um projeto que tivesse aumento de custos para o Estado, ele iria propor uma ação direta de inconstitucionalidade, vai recorrer à Justiça, então esse deve ser o caminho para essa matéria. Um recurso na Justiça contestando essa decisão dos deputados de derrubar o veto que institui o plano de carreira dos servidores da Defensoria Pública do Estado. Thaís, já que você falou da Assembleia Legislativa, como é que está o PSD e o MDB dentro da Assembleia? Essa votação foi muito significativa, Dino. Mostrou que PSD e PMDB, a depender das suas bancadas na Assembleia Legislativa, dificilmente estarão juntos nessas eleições. Isso porque o PSD, partido do ex-governador Raimundo Colombo, ele, junto com as oposições, com o PT, com o PCdoB, mas que isso já era esperado, mas o PCdoB ajudou a liderar o movimento para a derrubada desse veto. Ou seja, impor uma dificuldade para o governador Eduardo Pinho Moreira. E o PMDB, por outro lado, como nós dissemos, acabou saindo da votação. Então ficou esse embate muito claro. O líder do governo, o deputado Valdir Cobalcini, dizendo que o projeto vai aumentar os custos e vai fazer com que o Estado extrapole a lei de responsabilidade fiscal em relação aos custos com a folha de pagamento. O ex-líder do governo, do então governo Raimundo Colombo, o deputado Darcy de Matos, que é do PSD, dizendo que não, que esses números não impactam nas contas públicas nesse sentido da lei de responsabilidade fiscal. Então ficou aquele embate, como dissemos, acabou vitorioso a tese de que o veto seria derrubado, o veto acabou sendo derrubado e o plano instituído. Para fechar, Raimundo Colombo entregou o cargo, hein? Renunciou ao cargo, né? Entregou o cargo e agora ele pleiteia ser de novo candidato ao Senado? Isso foi no sábado, lá em Lages, nós estivemos lá, acompanhamos, também tem um detalhamento bem interessante ali, com bastante informações de bastidores no nosso blog, no ND Online. Ele renunciou ao cargo para justamente poder concorrer à eleição ao Senado. O caso dele de investigação do Caixa 2, suposto Caixa 2 nas eleições de 2014, vai descer para a primeira instância, deve parar no TRE. A investigação sai do Superior Tribunal de Justiça e vem para o Tribunal Regional Eleitoral. Há uma divergência ainda se vai para o TRE ou se vai para a Justiça Eleitoral de Lages. Por que Lages? Porque é o domicílio eleitoral do Colombo. Mas, enfim, o processo desceu, mas o ex-governador se diz muito tranquilo para justificar essas investigações, lembrando que o processo por corrupção passiva, que foi denunciado ali na delação da Odebrecht, ele foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República. Então, o Colombo se diz muito aliviado em relação a esse sentido. No outro lado, outra movimentação importante no PSD é do deputado estadual Gelson Merizio, que é o pré-candidato ao governo do Estado. Ontem, nessa quarta-feira, ele conseguiu mais o apoio do PROS, São 10 partidos que estão alinhados ao projeto do Merizio, que vai a cada passo se construindo. Lá em Lages, se esperava que, além de Colombo ser aclamado ao Senado, também Merizio fosse aclamado ao governo do Estado, mas isso não aconteceu. Conversei com o Merizio logo depois que terminou o evento lá em Lages, e ele disse, perguntei, e aí, deputado, o que o senhor achou do evento? Ele disse, olha, tá tudo dentro do script. São passos, são degraus que nós estamos passando, avançando, e o próximo, mais importante para ele, vai ser lá no dia 12 de maio, quando ele deve lançar a pré-candidatura ao governo do Estado na cidade de Chapecó, que é a base eleitoral dele. Tudo isso hoje no seu blog? Está no blog, está na coluna e também no ndonline.com.br. Presente para você aí. Obrigado. Bom, um abraço, Altair. Obrigado, Obrigado um abraço pelas pelo programa. informações.